Oi, gente! Bom, hoje eu decidi falar como foi que eu entrei na vida saudável, como foi que eu decidi fazer exercício físico e me alimentar de uma forma melhor. Como eu já falei antes aqui no canal, eu engordei quase 30 quilos da gravidez do Henrico. Eu comia demais, eu não tinha informação nenhuma, conhecimento de nada. Eu sempre digo que se eu tivesse essas informações, esse conhecimento nos dias de hoje, nada disso teria acontecido, como de fato foi na gravidez do Enzo, que eu já fui um pouco melhor, já me alimentava um pouco melhor. Mas foi na gravidez do Henrico que eu tive assim, grandes problemas que me acompanham até hoje. E muitas mamães passam por isso, eu sei que já passaram ou passam por isso. E é com o intuito de ajudar que eu vou dividir aqui minha experiência com vocês. Eu tive muitas estrias na gravidez do Henrico, sabe? Elas são realmente o pavor, assim, de toda mulher grávida. E eu tive realmente muito, porque eu engordei demais, né, gente? E, na verdade, eu tive um pouco de problema, assim, para aceitar essas malvadas no meu corpo. E até hoje, na verdade, eu tenho, mas é algo que eu pretendo, com o tempo, trabalhar melhor, para aceitar melhor, porque é difícil, né, gente? Eu sei que toda mãe que passa por isso hoje, que tá passando por isso nesse momento agora, deve se sentir mal, deve se sentir horrível. Isso também já aconteceu comigo, mas eu fui melhorando, fui trabalhando isso e ainda falta chegar, assim, num patamar que eu me aceite mais. Não sou perfeita não, gente. Aí, logo depois que o Henrico nasceu, eu ainda fiquei meio cheinha, sabe, assim, com aquela cara de bolacha Maria, assim, bem redonda. E demorou um pouco, assim, até eu cair na real, eu me tocar de que eu devia, de que eu precisava fazer alguma coisa por mim, assim. Acho que foi lá perto dos 2 anos dele que eu comecei a sentir mais essa vontade. Assim, não, o que tá acontecendo? Vou parar com isso, tenho que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a praticar atividade física, assim, ainda não com muita intensidade, mas eu também, foi aí que eu comecei a mudar a minha alimentação, que esse foi um fator, assim, muito importante. Foi aí que eu comecei a introduzir arroz integral, macarrão integral, mais frutas, legumes. E até hoje é assim, aqui em casa só entra arroz integral, só entra macarrão integral. Todo mundo já se acostumou com isso. Toda mulher, depois que tem bebê, reclama, né, dessa maldita flacidez, porque não adianta. A gente pode emagrecer, a gente pode, sabe, fazer vários tratamentos estéticos, mas o nosso corpo, depois da gravidez, nunca mais volta a ser o mesmo de antes. E a gente precisa aceitar isso, entender isso e viver feliz com isso, né? Aí, depois de um tempo, né, que o Henrico nasceu, eu engravidei do Enzo. E eu jurei que nada ia ser como antes. E tudo bem, na parte da gravidez eu realmente consegui cumprir isso. Só que depois que ele nasceu, eu tentei iniciar o exercício físico logo depois, mas eu não consegui. Foi lá perto dos 9 meses dele que eu tomei coragem de novo. Falei, não, isso tá errado, eu tenho que mudar, eu tenho que, sabe, cuidar de mim, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Eu entrei na academia, era final de novembro mais ou menos, e aí eu coloquei uma meta, que era para fevereiro, que tinha o aniversário de 1 aninho do Enzo e a festa de formatura da minha irmã, que era lá em Natal, praia, né, gente? Então, claro, queria estar magrinha. Eu também coloquei uma doideira na minha cabeça, que foi assim, que eu queria que as pessoas no aniversário do Enzo falassem assim pra mim: nossa, mas como você tá magra, nem parece que tem filho. Não sei, coloquei isso na minha cabeça e fui, né? Comecei a me dedicar, eu comecei a me alimentar bem melhor, estava mais restrita mesmo na alimentação. Só que, claro, né, de vez em quando, principalmente no final de semana, eu comia besteira, porque eu sempre digo assim, que eu amo me alimentar, assim, das comidas saudáveis. Mas eu também gosto da porcaria, né, gente? Porque quem não gosta, né, gente? Eu não vou ser hipócrita aqui de falar que não, porque eu gosto. Eu gosto de pizza, eu gosto de massa, eu gosto de sushi. Eu fui feito pra comer, boca foi feita pra comer. Isso é que você foi, né? Comida foi feita pra comer. Enfim, eu amo comer mesmo. Então, mas eu fechei a boca e me dediquei nos exercícios. Eu fazia aeróbico todo dia, pelo menos meia hora, isso de segunda a sábado eu tava na academia. Então, eu consegui atingir a minha meta. E nossa, como é bom. Então, depois de muita dedicação, depois de literalmente correr atrás do prejuízo, porque eu aprendi a correr, eu aprendi a gostar de correr mesmo, eu consegui chegar no meu objetivo, que era o peso de antes da gravidez, porque eu sou muito
neurótica com balança, não devia, mas eu sou. Esse foi o meu primeiro objetivo, né, o peso, mas eu também queria enrijecer, né, ficar durinha, gente, porque quem não quer ficar durinha, né? Então, quando eu cheguei nesse meu objetivo, eu fiquei assim, nossa, foi a glória pra mim, porque é muito bom a sensação de você lutar por uma coisa e conseguir, nossa, é indescritível, sabe? Mas uma coisa muito importante que eu sempre digo é que em relação principalmente à questão de exercícios físicos e alimentação, a pessoa tem que querer muito, tem que querer mesmo, e essa vontade tem que vir lá de dentro. Quando a pessoa consegue viver isso, sabe, sentir isso, ela não desiste mais. É muito difícil, porque aquilo passa a se tornar parte do seu dia, como foi pra mim. Eu colocava a academia como uma obrigação no meu dia. Eu tinha que ir todo dia, eu não me permitia faltar. Se não dava pra ir num horário, eu ia em outro horário, ou eu ia correr lá na orla, enfim. Eu dava um jeitinho, mas eu não faltava, eu não desistia. Mesmo se eu tava com preguiça, eu ia de qualquer jeito, porque eu chegava na academia, pronto, era só fazer o primeiro aparelho, ou começar a esteira, e pronto, a endorfina Mesmo se eu tava com preguiça, eu ia, eu me obrigava a ir, porque chegava na academia e eu começava a fazer esteira, eu começava a fazer o primeiro aparelho e pronto, a preguiça sumia e a endorfina tomava conta. Eu digo sempre que eu me viciei na endorfina, porque é uma sensação maravilhosa, assim, você tá ali, né, fazendo exercício físico e sentindo a resposta do seu corpo ali naquele momento. Eu adoro, adoro. Se você está passando por uma situação parecida, segue em frente, não desiste não. Eu sei que é difícil com o bebê pequeno, mas tenta reservar uma hora do seu dia, meia hora que seja, para cuidar um pouquinho de você. Deixa o bebê com o pai, com a babá, com a avó, com a tia e vai, porque você virou mãe, mas você não deixou de ser você. Então se ame, porque se amar é a melhor coisa que existe, gente. É como dizem um dos 10 mandamentos, amai ao próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que se amar em primeiro lugar. É importante dizer que eu sei que nós mães, a gente acha ruim, a gente reclama, a gente se entristece, mas uma coisa é muito importante, a gente não se arrepende jamais. Eu não me arrependo jamais de nada, de ter tido meus filhos que são a minha vida, mas por muito tempo mesmo, eu senti falta de mim, eu senti falta da pessoa que eu era antes de ser mãe. E aí eu fui em busca disso, porque, gente, dá plenamente pra você ser mãe e ser você. Você não exclui uma a outra, não dá, não tem como. Porque você consegue, eu sei que você consegue viver sendo mãe e uma mulher poderosa. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like, compartilha com as amigas e se inscreve no canal. Até semana que vem!